Bom dia, eu sou a Vitória, o meu grupo é composto pela Fernanda e pela Gabriele. O nosso artigo é um relato de caso de apresentação atípica da miastenia gravis. A miastenia gravis é uma doença autoimune mediada por uma reação de anticorpo tipo 2, no qual o anticorpo direcionado contra os receptores nicotínicos pós-sinápticos de acetilcolina atacam a junção mioneural e danificam a membrana pós-sináptica por meio da fixação do complemento, resultando na falha da produção do potencial de ação através de neurônios, levando a uma fraqueza neuromuscular sem rigidez. Os autoanticorpos anticolinérgicos têm como alvo os músculos extraoculares, levando à fadiga muscular flutuante, resultando predominantemente em diplopia, que quer dizer visão dupla, e ptose bilateral, que quer dizer caimento das pálpebras superiores. Fraqueza bulbar, levando à disfagia, que quer dizer dificuldade para engolir, e disatria, que quer dizer fala lenta e arrastada, predominantemente na população idosa masculina. Na imagem, temos representado uma junção neuromuscular, que é uma junção entre a parte terminal de um axônio motor com uma placa motora, que é a membrana plasmática de uma fibra muscular. O neurônio motor libera acetilcolina, que se difunde pela fenda sináptica e se liga em receptores nicotínicos, ativando os ligandes, despolarizando a fibra muscular, resultando em uma contração. Para o diagnóstico da doença ser feito, é preciso ser levado em consideração o histórico do paciente, feita a solicitação de exames específicos, como a dosagem dos anticorpos contra os receptores da acetilcolina e dosagem de CPK. A eletroneuromiografia, que relata a condução dos nervos e as respostas musculares de contração. O padrão da miastenia é a redução da resposta muscular à medida que ocorrem estímulos repetitivos. É necessário ser feito o teste de Sperling e Lhermitte, também ser verificado o reflexo de Babinski. Como tratamento convencional, são usados anticolinesterases de ação indireta, piridostigmina, e neostigmina, esteroides e timectomia, normalmente em jovens. A apresentação do caso, inicialmente, é uma mulher de 81 anos, com antecedentes de diabetes, hipertensão e doença articular degenerativa da articulação do quadril direito. Foi relatado, fraqueza no pescoço por 2 semanas, onde começou realmente e ao longo dos dias com dor leve. A paciente relatou também incapacidade de manter o pescoço reto. Não houve trauma, infecção nem estressores, sem a presença de doença autoimune no histórico familiar, a não ser o hipotireoidismo da mãe. Os testes feitos foram os principais testes para a região cervical, que é o teste de Sperling e o teste de Lhermitte. Eles deram negativo. O teste de Sperling, ele é feito com o paciente sentado e a cabeça inclinada. O médico em questão exerce uma pressão na vertical sobre a cabeça, e a presença da dor irradiando para o membro superior do lado que está sendo testado sugere a compressão da raiz do nervo. É importante lembrar que esse exame ele deve ser realizado bilateralmente. O teste de Lhermitte ele é feito com o paciente sentado, os membros inferiores esticados, e o médico com uma mão auxilia o paciente a realizar a flexão da cervical e com a outra mão flexiona o tronco do paciente. Eles deram negativos, como já foi dito, e também o teste de Babinski deu negativo. Esse teste refere-se ao reflexo plantar, são dos dedos em forma de leque. Quando um firme estímulo é aplicado à sala lateral do pé, junto com a extensão do hálux, os dedos do pé afastam-se entre si. Foram feitos exames de sangue iniciais e eles estavam dentro do limite normal, excluindo infecção ou uma possível inflamação muscular.
Os níveis séricos de CPK, a creatinofosfoquinase, estavam levemente elevados, o que pode indicar lesões e doença da musculatura esquelética, além de infarto agudo do miocárdio. 2 semanas depois, a paciente relatou progressão da fraqueza do pescoço e dificuldade em manter o pescoço imóvel. Foi feito um exame específico onde o anticorpo de ligação ao receptor antiacetilcolina, o anticorpo bloqueador e o anticorpo modulador estavam em níveis acima do normal. Como tratamento, foi induzido em terapia piridostigmina por 3 dias, e com isso os sintomas melhoraram drasticamente. A incidência da miastenia é de 10 a 20 casos por milhão e a prevalência em mulheres de 20 a 30 anos, homens de 40 a 80 anos. Frequentemente em idosos, tempo para diagnóstico em idosos, 4 a 5 em jovens de 2 a 5 meses. Sendo assim, em pacientes senis, ou seja, aqueles que passam por um declínio gradual no funcionamento do sistema do corpo, a miastenia gravis deve ser subdiagnosticada, isso é, não foi identificada totalmente, mas possui uma avaliação aproximada. A miastenia gravis pode ser considerada como uma possibilidade em pacientes idosos que vão apresentar um sintoma de fraqueza no pescoço, mesmo tendo ausência dos sintomas clássicos. Não houve até hoje relatos de fraqueza no pescoço na população idosa feminina. E é de importância diagnosticar a miastenia em seus estágios iniciais, para ter o gerenciamento adequado. Destacamos uma das referências como leitura complementar, pois se trata de um caso atípico da doença e sobre a importância do tratamento correto e antecipado em idosos, sendo extremamente importante para o nosso caso clínico, já que nele está em evidência a importância do diagnóstico em fases iniciais da doença em pacientes idosos. Aqui nós temos o QR Code do nosso artigo de leitura complementar, para você poder acessar. Aqui nós temos o QR Code da cruzadinha. E aqui nós temos as nossas referências. Muito obrigada. Então, agora a gente vai começar fazendo as cruzadinhas. Vou começar por essa que já está sublinhada. A cruzadinha, como todo mundo sabe, é sobre o caso clínico que a gente acabou de mostrar. Então, fica mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Número 2. Doença autoimune apresentada no caso clínico. Essa é fácil, né? Miastenia gravis. Então, agora a gente começa pela primeira, né? Sexo de prevalência de casos em idosos. Alguém já sabe? Vou pôr masculino. Próxima, vamos lá. Bom, teste para ver se houve comprometimento cervical. Bom, se você não prestou atenção total, você pode ficar com um pouquinho de dúvida entre 2, né? Mas aqui a gente já tem a dica, então a gente já sabe que é o Sperling. Teste de Sperling, né, gente? Agora, número 4. Tipo de distúrbio que a miastenia gravis apresenta. Bom, a gente sabe que a miastenia gravis apresenta um distúrbio na junção neuromuscular. Ó, aqui parece um pouco, a gente pode tentar. Então, eu vou colocar o cedilha e o tio para a gente conseguir deixar bonitinho. Neuromuscular. Tá ótimo, gente. Agora vamos para a quinta, né, que tá aqui do lado. Anticorpo dosado acima do normal no caso clínico. Ó, se não lembra, dá uma voltada no vídeo, é só assistir de novo. Então, daí a gente já sabe que é o bloqueador. Eu tô indo pela ordem, mas a gente também poderia vir pelo 10, por exemplo, porque já tem aqui uma dica, ou no 7. Mas tô tentando ir na ordem. Tá, então aqui a 6. Eu não escrevi direito. Vamos lá. Bloqueador. Isso, agora foi. Tá. Agora 6, então. Enzima que pode ser dosada para o possível diagnóstico da miastenia gravis.
enzima CPK. Então, gente, o que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Agora vamos vir para essa. Principal sintoma da miastenia graves. Esse a gente falou até bastante no vídeo. É a diplopia. Aí a gente vem aqui para o 8º. Melhor estágio para miastenia grave ser diagnosticada. Isso aqui a gente contempla um pouco nossa conclusão lá no final da apresentação. Então, a gente sabe que o estágio inicial, ele é o melhor para a gente conseguir fazer o diagnóstico, né? Aí, tipo de hipersensibilidade que a miastenia graves possui, a gente tem ideia de que é o tipo 2, né? A gente fala no começo da apresentação. E aí, o último, esse que é o nome, gente, alguém lembra? Ó, vou pôr, hein? Piridostigmina. Opa! E aí, gente, é isso. A gente consegue terminar nossa apresentação assim, desse jeito. Gente, a gente colocou a cruzadinha também no PowerPoint, né? Mas a gente resolveu fazer no site dela, porque é mais didático, né? Você consegue escrever direto, não tem muito problema. Mas a cruzadinha tá aqui no PowerPoint, quem quiser resolver por aqui. Também tem o QR Code, também tem o link. E a gente colocou ela também resolvida aqui, né? Então é isso, muito obrigada.